estamos falando, né, que o propósito da universidade, dos nossos convidados, é que mudanças no futebol podem gerar mudanças na sociedade, eu queria te puxar para esse futuro, eu queria te puxar para esse horizonte e que você seja também um grande contribuidor desse pensar estratégico e que você nos dissesse, e aí? O que você mandaria de recado, o que você deixaria de mensagem para a gente olhar o futebol brasileiro em 3, 5 anos e desejar o que eu sei que todos nós desejamos, o que você falaria para a gente? Que recado você mandaria a todos que têm influência de decisão para que a gente volte a esse protagonismo, englobando não só 5, mas 100% de todos? Heloísa, Rafael e o meu querido amigo professor Paulo Medina. Vocês que já são meus amigos e aquelas pessoas que estão hoje acompanhando, né, um pouquinho das minhas histórias e da minha vida aqui na Universidade do Futebol. Para mim é difícil falar de futebol. Ao mesmo tempo que é gostoso, é difícil, porque eu tive momentos maravilhosos e, infelizmente, nos últimos 5 anos da minha carreira, eu acabei dando de cara com o mundo que eu não desejo para ninguém. Elo, eu imagino um futebol brasileiro, né, de muitas vitórias, de grandes administrações, de clubes com grandes estruturas, mas eu ainda continuo acreditando na matéria-prima do futebol. Quando eu falo da matéria-prima do futebol, eu falo nos que são realmente os artistas do futebol. Isso aí, os artistas do futebol, eu estou falando dos jogadores, aqueles que estão dentro de campo. Mas hoje, pensando futuramente, eu vou continuar acreditando nas nossas crianças e nos nossos jovens. Quando eu digo crianças e jovens, são aqueles jovens que hoje estão no futebol de salão ou estão nas categorias de base desses clubes, né, com o sonho de se tornar um jogador de futebol, que esses jogadores eles não tenham medo e não tenham a vergonha de se expressar. Eu acho que o futebol brasileiro hoje, o que os dirigentes, o que a imprensa, o que muitos dos torcedores fazem com que, na base da intimidação, às vezes na base da coação, às vezes na parte da chantagem, eles fazem com que esses atletas profissionais eles se calem. Eles têm medo de falar a verdade e de falar aquilo que realmente está acontecendo. E eu acho que a única possibilidade do futebol brasileiro mudar é realmente através dos seus jogadores, daqueles jogadores que hoje estão começando, principalmente através dos estudos, Elo. Eu acho que não existe futebol sem estudo. Apesar de que 99% dos clubes do futebol brasileiro não estão preocupados com a formação do jogador depois que ele parar, depois que ele pendurar as chuteiras, o que eu posso deixar de mensagem para aqueles jogadores que estão que estão com o sonho de se tornar um jogador de futebol estudem e treinem. Estudem e treinem. Não existe futebol sem estudo. Eu acho que o atleta profissional no Brasil, com estudo, ele vai fazer com que aqueles dirigentes que se encontram hoje no ponto mais alto desse sistema possam respeitá-los e os olhar de forma diferente. Hoje, infelizmente, o jogador de futebol ele continua a não ser respeitado dentro do mundo da bola. Então, o que eu posso deixar de mensagem é isso, que o jogador de futebol que hoje está começando, ele estude, que o jogador de futebol hoje que está começando não tenha medo, que o jogador de futebol que hoje está começando realmente se dedique e seja o verdadeiro profissional, porque existe o jogador de futebol, Elo, e existe o boleiro, né? Aqui no Brasil, a gente tem muitos boleiros e pouco jogador e atleta profissional de futebol. Então, que na nossa base a gente forme atletas profissionais de futebol, que esses clubes grandes realmente dê a atenção necessária a esses meninos, porque além de eles estarem formando jogadores de futebol, eles têm uma responsabilidade grande que devem formar o ser humano. Não é simplesmente utilizar o jogador de futebol como uma laranja. Você suga, e a partir do momento que não dá mais nenhum caldinho, a gente joga fora. Porque a gente sabe que passado 10 anos e pendurado as chuteiras, ou você
guardou aquilo que você conquistou. Isso eu falo de valores financeiros. Ou você guarda, ou você investe, ou você aplica bem, porque senão na hora que você parar, você não tem a aposentadoria, você não tem um clube, você não tem nenhum sistema que te ajude a continuar a sua vida. Então eu espero que esses garotos eles tenham a consciência de que não existe futebol sem estudo. Mazuco, a figura do executivo no formato assim que a gente está presenciando, né, nos últimos anos é algo recente, né? Uhum. E veio no sentido eu acho que o executivo ele simboliza um pouco esse movimento de profissionalização do futebol, né? Porém, dada a estrutura organizacional dos clubes ainda, que carregam ainda muito desse modelo que a gente quer superar, o executivo não tem, muitas vezes, autonomia e nem condições para exercer as suas funções e tarefas na sua plenitude. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses desafios, né? Você que é associado da ABEX, que é uma instituição que tenta contribuir e avançar para que o executivo seja mais respeitado e seja mais ouvido até em todas as dimensões. Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário no Brasil hoje, né? Você é jovem, mas já está há algum tempo militando nessas frentes, né? Não, perfeito. Eu acho que a gente vive um momento, professor Medina, interessante, porque ao mesmo tempo que a ABEX, né, a nossa Associação dos Executivos, ela tem sido uma ferramenta muito importante para nós também nos posicionarmos melhor, né, entendermos melhor o nosso contexto. A função do diretor executivo ela é muito nova também, realmente, como você falou, nos clubes. Então, às vezes, até carece de um entendimento das próprias pessoas que, às vezes, contratam um diretor executivo para entender qual papel ele pode fazer. O que eu vejo? Eu acho que está havendo uma qualificação profissional muito importante dos profissionais do futebol em todos os setores, né, desde a parte técnica até da parte de gestão. E os dirigentes, que são dirigentes estatutários, por a gente não ter um formato de clube-empresa ainda no Brasil consolidado, esses dirigentes estatutários também passam a entender a necessidade de profissionalizar muitas áreas, né? E acho que o diretor executivo tem um papel importante nesse elo de mostrar uma gestão mais profissional e até servir de uma orientação ao dirigente ou ao presidente ou à pessoa que está a cargo daquele momento na associação, na instituição, entender que algumas ações elas vão ter que mudar um pouquinho o sentido para que sejam mais profissionais, independente do tamanho do clube. Então, eu vejo que a nossa participação, ao mesmo tempo que nós temos um papel importante na formatação dos profissionais, sejam atletas ou profissionais que vão trabalhar naquele ambiente, nós somos um elo também de ligação nas ações diretivas, né? Para que o clube entenda que muitas vezes é necessário um passo profissional ou realmente trabalhar em cima de algo palpável de projetos ou de planejamentos, coisa que não acontecia há alguns anos recentes atrás, né? Você via aquele monta e desmonta de time, e vamos lá, temos que ganhar, não temos que ganhar, independente da situação do clube. Então, era muito natural. Por isso que não tinha esse papel. Geralmente era diretamente um presidente com o treinador, que era o elo que o clube acontecia. Se dava certo, ótimo. Se não dava, trocava-se o treinador e a roda continuava, né? Então, eu vejo assim, o nosso papel é muito importante. Primeiro, nós, como executivos, estamos sempre nos qualificando para que nós tenhamos uma visão sistêmica, até a palavra que a gente gosta muito de usar e que ela é muito presente, né? Dos setores onde nós vamos ter intervenções, né? Seja o setor jurídico, RH, e entra a questão, tirando a parte técnica, né? Nós vamos flutuar por esses setores. Então, nós temos que realmente ter uma capacitação que nos permita discutir, porque isso vai fazer parte integrante das nossas ações. Eu vejo muito hoje uns cuidados que nós temos, por exemplo, com recursos humanos, que é um departamento que ele era até considerado um fluxo natural nos clubes de futebol, mas ele tem uma importância muito grande, porque o recurso humano ele tem que tratar também do seu funcionário, e um atleta, ele é funcionário, ele é um ser humano, que ele precisa ser tratado também. Então, algumas visões, elas estão acontecendo e que isso faz parte da nossa intervenção também. Eu dou um exemplo sempre que a gente tem, nos últimos anos, a evolução da parte física, da parte técnica, a parte tática, a mentalidade e tal, e a gente agora,
eu acho que está no momento do lado humano, que é o que a gente tem que buscar cada vez mais em evoluir, que eu acho que é o próximo passo dentro dos setores que a gente tem evoluído no futebol. Dani, você vê assim possibilidade? A gente há muito tempo fala no aparecimento de uma liga, né? Já tivemos o Clube dos 13 no futebol e esse é um assunto que está voltando sempre à pauta. Você vê sentido na criação de uma liga ou de uma associação que defenda os interesses do clube sem alguém especialista em advocacy numa possível futura liga? Eu acho que não propriamente precisa ser especialista, né? Eu vou dar um exemplo. No caso dos atletas, os atletas se uniram e eles perceberam que eles podiam fazer a diferença na mudança das regras do jogo. Então, eles se uniram para aprovar uma legislação que justamente fizesse com que a gestão, uma governança melhor, uma gestão mais responsável, né, limite de mandato, isso fosse uma realidade, né? Então, eles se uniram nesse sentido. Do outro lado, as empresas, né? O Pacto pelo Esporte foi no mesmo sentido, porque a lei ela veio para quem recebe dinheiro público, né? A 18A, que são essas regras de gestão, governança, transparência, elas se aplicam para recursos da administração direta e indireta. Mas as empresas olharam o setor, e você tinha aí diferentes olhares, você tinha empresas e CEOs que amavam o esporte, né, que sabem dos benefícios que o esporte fez para a sua vida, outros que investem há muito tempo no esporte, né, outros que sofreram reputacionalmente, né, por esse investimento. Então, você teve uma união de atores empresariais que começaram a exigir a mesma coisa para colocar seus patrocínios, né? Ao mesmo tempo, eu vejo em muitas palestras e muitos eventos nos quais eu participo, de gente nova, né, que quer trabalhar para o esporte, né, que quer fazer gestão mais profissional e que vem se colocando aí de uma forma para que essa indústria, né, como disse Elô, ela se organize melhor. Eu acho que tem aí uma responsabilidade também dos dirigentes, né? Nós temos dirigentes que estão entrando com outra mentalidade, né? Porque no final das contas é o legado que eles estão deixando para o país, né? Para mim, esporte é patrimônio, né? O futebol é um patrimônio cultural brasileiro. Então, tem alguns dirigentes que estão indo nessa direção. E eu acho que, assim, quando a gente fala do futebol, você pode ter um clube que não seja empresa, por exemplo, e que seja um clube que tenha uma gestão, né, profissional ou uma gestão. Então, se fala muito do clube empresa, por exemplo, porque você tem ali mecanismos que ajudariam que essa transformação fosse mais rápida, né? Então, como a liga também. Então, eu acho que sim, todos esses atores, eles precisam se unir, independente de ter uma conversa, uma coalizão pelo esporte, se cada um fizer a sua parte, buscando com que o patrocínio seja bem feito, que haja ou uma liga, ou que haja realmente gestão profissional, né, por parte dos dirigentes ou de quem investe, né, de quem está à frente das confederações, federações ou clubes, né. Eu acho que isso é muito importante. E, no fundo, se você trabalhar por essa melhoria, você está fazendo advocacy, né? Cada um no seu pedaço, estou dizendo, atletas, empresas e dirigentes, mas eu acho que todo mundo contribui para uma mudança. Mas é isso, tem que fazer para melhorar, buscando uma mudança positiva. A minha preocupação, que é sua também, eu sei, e da maioria dos clubes que começa a entender a necessidade de uma maior profissionalização no futebol, é a questão do projeto técnico desportivo da instituição, né? E não só centrado no treinador, né? Eu sei que isso ainda é uma utopia no futebol brasileiro, né? Raramente você consegue ver vestígios de um projeto que seja do clube, tem aí alguns exemplos, mas são muito raros. Como é que você vê isso para o futuro, né? De o clube ter a sua filosofia, a sua maneira de jogar, né? O seu jeito próprio, que não seja só a identificação do treinador com esse modelo de jogo, esse jeito de jogar futebol?
Bem, eu vejo isso como algo importante de ser realizado. É como uma cultura organizacional, né? Só que a cultura organizacional numa empresa, ela consegue ser perpetuada porque as empresas, elas têm gestões que duram muito tempo, né? Muitas vezes a maioria das empresas são familiares, né? Começa com o patriarca, vai crescendo, vem uma linha de sucessão, profissionaliza, mas mantém uma linha de sucessão e uma cultura organizacional. No futebol muda muito, né? Muda o presidente, muda o treinador, mudam as lideranças e às vezes fica ao bel prazer de quem está no comando naquele momento colocar o seu modo de trabalhar. Tem dirigente que gosta de trabalhar com jogadores mais jovens, tem outros que gostam de trabalhar com medalhões, que gostam de fazer aquelas contratações de lotar aeroporto, mas às vezes o cara não tem mais performance esportiva. Então isso tem uma questão aí muito de quem está no comando na frente. Eu acho que o modelo que o Rogério Ceni traz de trabalho poderia sim ser um modelo no Fortaleza. Inclusive, eu tenho estimulado a categoria de base para isso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. Fui assistir um jogo do Sub-20, aí o lateral direito do meu time, o cara do outro time cruzou no segundo pau, o atacante chegou, cabeceou, fez o gol. Eu disse, esse menino aí não joga com o Rogério. Porque o lateral com o Rogério, ele tem que ter estatura, ele tem que ter boa impulsão, ele tem que fechar como zagueiro na hora da bola cruzada do lado oposto. Então, tragam jogadores que tenham perfil para jogar no time de cima. O perfil do lateral é assim, o perfil do zagueiro é um zagueiro construtivo. Zagueiro que dá chutão não joga com ele, tem que construir jogo. Os atacantes de lado tem que ser velocistas, tem que ir, tem que voltar. Então, eu já tenho conversado muito e a permanência do Rogério por muito tempo facilita isso, né? De se entender essa cultura de jogo dele, para que na formação a gente já traga jogadores e qualifique jogadores nesse mesmo perfil que seria aproveitado no time profissional do Fortaleza. E tem outro detalhe, a torcida do Fortaleza se acostumou a ver o time do Rogério jogar, né? Então, na hora que houver uma mudança, vai sentir falta se não vier um treinador ou um modelo de jogo semelhante. Você disse agora há pouco aí, o futebol ele vai além das quatro linhas, né? Como é que você enxerga hoje no Brasil a capacitação dos treinadores e dos demais profissionais que estão no mundo do futebol aí? Acho que nós evoluímos muito nesse quesito aí, né? Realmente já há uma preocupação, mesmo eu estou muito à vontade para falar, porque eu sou de uma geração de técnicos, né, que ainda temos aí, eu espero que continuem, porque tem muito a contribuir, né, de alguma maneira. Nós não podemos perder a possibilidade de aproveitar, contextualizando com, né, as exigências atuais, né, toda essa vivência que treinadores da minha geração têm, né? E o fato de hoje observar que muitos deles estão a participar de cursos né, de capacitação nos dá muita alegria. Então, esse confronto que tentam, às vezes, colocar treinadores mais antigos com mais novos, acho que é algo que, sinceramente, o futebol brasileiro não necessita, porque não vai agregar absolutamente nada, né? Mas, se nós desviarmos o nosso olhar para a formação no Brasil, hoje você vai ver, e me refiro exclusivamente agora, nomeadamente à classe dos treinadores, né? Trabalho já que tem muito a ver com aquilo que se faz em termos de Europa, né? No que concerne a metodologia, a ideias de jogo, né? Então, isso nos dá muita satisfação. Então, quando eu consigo entender e estar com profissionais da minha classe, da minha geração, e poder analisar isso, né? E refletirmos de que nós realmente precisamos aprofundar assuntos que tenham relevância e que certamente serão determinantes para as mudanças necessárias, né? Dá uma satisfação enorme, né? Então, eu vejo que quando eu falei em tendência, claramente há uma tendência nesse sentido, né? Então, quando nós podemos ver treinadores, mesmo da geração mais antiga,
a usar já a terminologia, eu costumo falar, me permitam isso aí, é a mesma coisa. Eu, da minha geração, de repente eu falava, ei, meu chapa, o bicho. Né? Hoje, se eu sentar com o mais novo, o cara vai falar bro. Eu vou entender. Eu não vou falar bro, vou falar ainda chapa o bicho. Mas é a mesma coisa. Então, vamos para o assunto que interessa, porque esse não vai nos levar a nada. É exatamente isso que eu penso. Então, quando você começa a criar cursos de capacitação nos segmentos intervenientes no fenômeno futebol, né, é fundamental. E mais ainda é quando nós podemos ver profissionais de outras áreas estarem preocupados também em participarem, por exemplo, de cursos de treinador, porque é fundamental, né? É fundamental porque você vai esbarrar em algum momento em uma situação importante para ele e dentro daquilo que ele faz, ele vai poder ter uma abrangência muito maior. Queria aproveitar, gostei muito de uma frase que você colocou, né, que é preferível estar na direção certa, né, do que na velocidade máxima, né, algo mais ou menos nessa direção que você falou. E está muito claro, né, teu exemplo de vida, né, e teu trabalho, né, agora a serviço da Federação Paulista de Futebol, que a direção certa fica claro na tua descrição, né, e dentro do teu propósito, né, e por tudo que você falou durante a entrevista. Agora, em relação à velocidade das mudanças, né, qual é a expectativa que você tem de que a gente também acelere essa velocidade, né? Porque as mudanças, muitas vezes, elas estão embasadas na cultura, e a cultura não muda da noite para o dia, né? O que você pensa em fazer, e já deve estar fazendo, para acelerar esse processo de mudanças urgentes que o futebol e a sociedade brasileira necessitam? Medina, a gente, dentro das nossas possibilidades, assim, a gente tem trabalhado muito para tentar ser exemplo. Eu acho isso importante. Às vezes a gente, os clubes e tal, peraí, eu falo, gente, antes da gente, vamos tentar a gente estar arrumado aqui, a gente produzir bem, porque o que eu via, né, Medina, eu às vezes comentava lá na federação, eu falo, sabe aquele time em campo que está mal posicionado, mal organizado, que você corre muito e produz pouco, Medina? Era um pouco a gente, assim, porque eu acredito muito no futebol brasileiro, nos clubes, até na própria federação. Hoje a gente já mudou um pouco o nosso organograma, tentando segregar. A gente criou a figura do CEO, a gente não temos um CEO ainda, está o Reinaldo de forma interina, mas a gente tem essa ideia, né, Medina, da gente segregar e ter um conselho de administração realmente olhando para o futuro, para a parte estratégica lá, o farol alto, né? E a diretoria executiva, quem está na operação, está segregado. Porque o que acontece às vezes, né, Medina, tem uma dificuldade grande, que a operação ela te sufoca. Tantas atividades, tanta manualidades, a operação ela te sufoca ali, você não consegue ter aquele olhar estratégico, né? Então isso está segregado, é importante. A gente tem, eu, por exemplo, já fiz o curso do IBGC, sou conselheiro de administração pelo IBGC, e é importante você segregar isso, né, Medina, de você realmente ter esse conselho atuante e a diretoria executiva ali prestando contas. Eu acho que a gente está organizado, a gente conseguiria produzir mais e também dar um bom exemplo para os clubes, né? Isso que eu acho que esse é o caminho. A gente, com a questão dos clubes serem empresa, a gente marcou na La Liga, levamos lá o Rodrigo Maia e o Pedro Paulo, com o Javier Tebas, o presidente da Liga Espanhola, falando, Tebas, conta aqui o que o futebol espanhol fez para se transformar nessa indústria, nessa plataforma de ócio e de entretenimento. Aí o Tebas contou, falou, olha, se não fosse um projeto de lei, o Barcelona e Real Madrid estariam aqui brigando ainda, ficaram brigando durante 14 anos, aí um decreto de lei centralizou os direitos de transmissão, o direito é dos clubes, mas a negociação tem que ser coletiva, né? Foi quando aí isso é um tema importante para os clubes se organizarem, né, em torno de uma negociação coletiva e o fair play financeiro. Então porque a gente, né, Medina, federação, nós temos uma atuação regional, como você bem sabe, e o futebol brasileiro ele tem aspectos que são nacionais, né? Assim, a questão do calendário, por exemplo, é um absurdo o Brasil
a gente tem um pequeno número de times que tem muitos jogos e um grande número de times que tem muito poucos jogos, né, Medina? Então, tem todas essas questões que são estruturais, né? E a questão de haver essa migração para clube-empresa, a gente está trabalhando muito nisso, tentando aí contribuir através da legislação, da Câmara dos Deputados, né, do Rodrigo Maia, do Pedro Paulo, porque realmente isso seria um passo importante, é um dos passos, né? O clube-empresa, depois o fair play financeiro, para mim, é outro passo importante, e essa gestão profissionais, os clubes terem realmente, talvez esse conselho deliberativo que tem 200 pessoas, sair disso um conselho de administração, como é no mercado corporativo, né, Medina, que realmente com 9, com 11, com 13 pessoas no máximo aí, para ser o olhar estratégico desse clube, né? E que possa realmente pensar no futuro, e depois ter a diretoria executiva ali que toca a operação e que presta as contas para esse conselho, né? Então, é um pouco o que a gente está trabalhando, tentando melhorar o futebol feminino, tentando mostrar para os clubes que as categorias de base é escola, que tem que educar, que é responsabilidade social. Trouxemos os cursos da CBF para a Federação Paulista, a gente paga metade do curso, do valor do curso para os profissionais, para que eles possam se capacitar. O curso ele é bom, mas ele é caro, e aí a gente está tentando ajudar dessa forma bem. A gente começou a exigir as licenças de treinadores, né, Medina? A gente acha que isso é importante também. Não dá para um profissional. Eu sou um ex-jogador de futebol, por ter sido campeão do mundo, não me capacita, não me qualifica para ser um gestor. Eu tenho que me preparar para isso. Não é porque o Mauro ganhou ou foi um bom jogador que ele vai ser um bom gestor, né? Então, isso no futebol se confunde muito, é uma gestão muito amadora. Às vezes o jogador sai do campo, vai direto para uma área de gestão ou para a área técnica sem estar preparado, e se permite isso, né, Medina? Então, tem muitos aspectos que a gente está tentando trabalhar para corrigir. A gente criou um programa de excelência no molde da Ambev, da Budweiser, para premiar boas práticas, para incentivar os clubes, por exemplo, na questão financeira, que eles têm muita dificuldade. Eu acho que tem umas áreas que são muito sensíveis, né, Medina? Aí você pega a área jurídica, área financeira, comunicação, comercial. Se você estruturar bem essas 4 áreas, você já começa a organizar um pouco, colocar a casa em ordem, né? Mas aí também tem todo um processo dentro que, às vezes, a gestão, o cara indivíduo, o clube, vai embora, não responde por aquilo, né, Medina? Então, essa figura do clube-empresa, para mim, realmente seria um avanço importante. A gente tem trabalhado muito para que isso aconteça. E quando a gente vê um Red Bull comprando um Bragantino, estruturando da forma que aconteceu, é um case que a gente gosta e gostaria que isso se tornasse mais habitual, mas tem que ver com segurança jurídica, com ambiente favorável de negócio, né, Medina? Que aí eu falo de legislação porque é isso. O Flávio Augusto da WhatsApp, ele vende a WhatsApp, pega o dinheiro dele e vai para os Estados Unidos, investir lá no Orlando City. Ele não vem aqui no Brasil e vou investir aqui. Por quê? A gente deveria se perguntar o porquê, entendeu, Medina? Então, cabe a nós, as entidades de administração, políticos, criar um ambiente jurídico e de negócios muito mais favorável para o futebol, favorável ao desenvolvimento, né? Nesse assunto, propósito e conectado aí com a universidade, o Paulo faz parte da nossa nova fase da universidade, onde a gente amplia fortemente para conversar sobre competitividade do futebol brasileiro. Paulo Assis está nos dando a honra de ser o líder de um dos nossos programas corporativos, que é o GT Corp. E por isso, falando de competitividade, falando de programas corporativos e desse novo posicionamento e movimento do Clube América, eu gostaria de começar com a pergunta: com todo esse movimento, qual é o propósito? Como você poderia nos contar um pouco mais, Paulo, essa questão de vocês estarem sempre de olho na tradição do clube, no respeito ao torcedor? Começa dizendo para a gente como você tem lidado com essa questão para avançar na competitividade do próprio América. Vocês vão observar que eu já vou incorporar na minha fala uma série de questões que a gente tem debatido. Eu acho que o programa ele veio num momento muito oportuno que nós estamos vivendo, né, em relação ao mercado do futebol, especialmente do posicionamento do América. E já respondendo a sua pergunta em relação a como a gente trabalha essa questão da tradição, eu tenho
eu estou no clube desde o final de 2014, né? Eu entrei em dezembro de 2014. Eu tive a oportunidade de participar e ser até um pouco protagonista de um processo de transformação na estrutura, principalmente executiva. E em 2016 a gente passou por um planejamento estratégico e dentre os valores que sempre ficou muito latente para todos nós é o respeito à tradição do América, né? E o América é um clube centenário, fundado em 1912, e que nasceu já com uma história muito vitoriosa, né? Com uma conquista em sequência de 10 campeonatos estaduais, e é alcunha de decacampeão. Ele foi o primeiro decacampeão no mundo, e é o feito que até hoje, né, 100 anos depois, a gente iniciou o centenário do primeiro título do Deca, o ano passado. Então, isso é muito importante para nós, enquanto instituição, para os nossos torcedores, essa busca por esse resgate desse perfil vencedor do clube, e desse protagonismo no futebol mineiro, mas nacional e, por que não, internacional. Então, realmente, é um desafio muito grande com essa mudança na indústria, futebol se tornando um business cada vez maior, e o América, com essa história tão rica e tão poderosa, a gente voltar a ser competitivo no nível que a gente já foi no início da nossa história, com as diferenças, principalmente de investimento, que o mercado ele acabou provocando com essas transformações das últimas décadas. Então, é um desafio que a gente vem tentando equilibrar com muito trabalho, com organização, com profissionalismo. A gente vai poder falar um pouquinho disso nesse nosso bate-papo. Já foi falado aqui várias vezes, né? Você é o espelho e o mestre para muitos, né? Mas eu queria saber o seguinte: quem são os mestres do Medina? Em quem que o Medina se inspirou nessa carreira tão bonita, tão vitoriosa aí, para se tornar essa pessoa e esse profissional tão especial? Então, olha, é uma pergunta interessante, né? Eu resolvi, na verdade, eu queria ser médico, sabe? Antes de ser professor de educação física. Mas era muito, depois eu percebi que era muito uma coisa assim, que era na época, né? Era assim, era médico, engenheiro, advogado, né? Eram as 3 profissões de 50 anos lá, que era referência durante muito tempo ainda. Ela ficou assim, né, como referência das famílias. Né? As famílias, né, tem um médico na família, tem um engenheiro na família, tem um advogado na família, era status, né? E depois que eu fiz a educação física, né, e eu falei, não, o que eu gosto, acho que é de trabalhar em coisas que tem o ser humano como centro da coisa, né? Então, nunca me identifiquei por áreas cujo objeto não seja o ser humano, né? Então, mas a educação física pode ser esse caminho, né? Porque a gente lida com pessoas, com gente. E aí a primeira pessoa assim que me inspirou foi o meu tio, né? O nome dele é Getúlio Zubirá, professor de educação física, era uma pessoa assim incrível, né? Ela lia muito, né? E compartilhava comigo muitas das ideias dele, e ele era um exemplo para mim, né? Ele morou muito tempo em Leopoldina, em Minas Gerais, né? Sempre Minas aí no meu entorno, né? Estamos te perseguindo. E então a gente ia, né? Me lembro que a gente tinha férias lá e era uma delícia assim conversar com ele. Então ele foi realmente a primeira inspiração, né? Assim, acho que poderia dizer que ele me levou a escolher, embora quando eu tinha decidido fazer educação física, né? Fui falar com ele e ele não me aconselhou, não, vai fazer outra coisa, é uma carreira muito difícil. Ele não me deu força, não. Mas ele me inspirava tanto que eu né? E depois, assim, né, Rafael, antecipando mais, muita gente me influenciou, né? Mas para citar mais um, assim, que seria alguém que me impactou muito na questão da educação,
né, da minha formação educacional foi o Paulo Freire, sabe? Eu comecei no próprio curso de filosofia que eu fiz, eu me dediquei muito à leitura, o meu livro, inclusive, A Educação Física Cuida do Corpo e Mente, tem muito do Paulo Freire, né? Porque ele coloca assim algumas questões, né, que me calava muito, né? Começar que a relação pedagógica ela tem que começar pela dimensão do amor, né, humildade, né, o testemunho, né, você ser o que você fala, né? Eu acho que é isso um pouco, né? E é isso que, né, eu me lembro das reuniões que a gente mesmo nós, né, fizemos, nós três, né? É isso que nos norteia, né? É você ser aquilo que você prega, né? Fala, né? E isso não é tão comum assim, né? Eu acho que esse, né, Elo, que é um pouco aquela questão que você falou. Na medida que você tenta, pela sua sensibilidade, pela sua percepção, né, você sente no ar isso, se aproxima dessas pessoas, né? E você acaba criando um círculo, né, que às vezes eu brinco com vocês, né, que às vezes é falso achar que todo mundo no futebol é legal, tal. Eles são como são na sociedade, né? Mas a gente precisa ter os filtros, porque senão a gente fica impregnado de coisa ruim, né? E a gente tem que evitar isso. A gente tocou um pouco na questão mundial. Eu queria saber de você, profissional Eduardo Barros, quando você olha o futebol brasileiro e você olha o futebol mundial, não necessariamente os clubes, mas o nosso futebol como país, quais seriam os 3 principais elementos que você faria? Aqui nós precisamos priorizar para mudar e voltar a um protagonismo enquanto país do futebol. Essa pergunta também, ela também dá umas 3, 4 horas de discussão. A gente continua offline. Mas, de imediato, um investimento maciço em formação. Então, se eu não me engano, nós temos filiados na CBF mais de 650 clubes. E nós não chegamos a 80, o número de clubes que possuem o certificado de clube formador. Ou seja, significa que nós temos talvez pouco mais de 10% dos clubes nesse país continental que oferecem as condições mínimas para os nossos futuros jovens, tornem-se jogadores de futebol ou não, se desenvolverem com qualidade. Além disso, eu faria, nesse investimento maciço em formação, eu faria um movimento para que fosse resgatada a essência do nosso futebol. Que por mais que nós nos inspirássemos em modelos e em projetos europeus de sucesso, como, por exemplo, do futebol alemão, do futebol inglês, do futebol belga, nós não perdêssemos a essência da nossa cultura e do nosso jeito de jogar. Porque eu acredito que não perder essa essência pode nos potencializar a retomarmos o protagonismo do nosso jogo, do futebol brasileiro que encantou o mundo. E se a gente ficar perseguindo o futebol europeu, minha impressão é que a gente vai estar sempre correndo atrás do futebol europeu e não produzindo algo legítimo e original, né, do nosso futebol, do nosso DNA. E Alcides Scarlia e João Batista Freire e o professor João Paulo Medina talvez já tenham essa proposta até sistematizada, né, que levar para os clubes e para os ambientes de prática sistematizada a pedagogia da rua.
E é essa pedagogia que formou naturalmente muitos dos nossos jogadores e dos craques do futebol brasileiro, que tem sido perdida num ambiente mais de formatação de jogadores do que de formação e de desenvolvimento. E, para fechar, eu conduziria um movimento de desenvolvimento dos clubes menores, com uma política de mais divisões nacionais, de uma reestruturação do nosso calendário, talvez aí um piloto com essa Série D, já num outro formato, é um primeiro passo para mostrar que clubes menores precisam jogar por mais tempo. A Série D até ano passado era uma Série D que para metade dos clubes ela durava 6 rodadas somente. Então eu faria um movimento que já, ao meu ver, é de responsabilidade de quem lidera o nosso futebol e organiza e regulamenta as nossas competições, de fomentar o futebol em toda a cadeia, e não somente na elite. Exemplos não faltam de quantos jovens talentos saem de clubes sem a menor expressão. Eu já trabalhei com jogadores que jogam Champions League, que hoje está na seleção brasileira, e que os primeiros passos dele, muitos dos primeiros passos, 6, 7 anos de formação, foram feitos em um clube muito pequeno, sem proporções nacionais, um clube de interior. E por quê? Porque o talento em potencial está em todos os cantos do nosso país. E nós temos que aproveitar a paixão do brasileiro pelo futebol para continuarmos, ou talvez, não sei se continuarmos, porque acho que a gente ainda não faz isso em bom nível, mas para usarmos o futebol, e esse é o propósito da universidade, usar o futebol para transformar a sociedade. A Universidade de Futebol vem bem recentemente assim, estudando, a gente tem uma parceria com o Unicamp, e é um dos temas que a gente tem buscado aprofundar, é um conceito desenvolvido pelo professor Alcides Scagli, o João Batista Freire, de estado de jogo, né? E a gente tem procurado estudar esse estado, e associado também com um conceito novo que chama estado de flow. Não é tão novo assim, mas ele também tem ocupado o espaço daquelas pessoas que tentam entender esses fenômenos de grupo no esporte e no futebol. Eu gostaria que você, dentro da tua visão, eu sei que você tem assim, um monte de exemplos para dar, mas eu gostaria que você se referisse a alguns momentos que te marcaram, onde a equipe, dentro da partida, teve algo muito diferenciado, fruto daquela construção coletiva, do qual você é um dos protagonistas na criação desse ambiente, né, Evandro? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência única, né, que é quando o grupo tem um tal estado de coesão, de união, de foco, e que resulta, né, nas conquistas inúmeras que você tem na tua carreira. Fala um pouco sobre isso. Medina, com relação ao estado de jogo, pelo que eu tenho lido a respeito desse trabalho, tem a ver com qualidade de treinamento. Então, qualidade de treinamento é fundamental, é básico. Agora, eu gosto de observar, eu tenho um pensamento crítico muito grande e gosto de observar algumas coisas. Por exemplo, fala-se muito que o jogador não gosta que seja interrompido nos treinamentos, que isso atrapalha. Depende. Se a interrupção for para falar coisas óbvias, o atleta não gosta.
Agora, quando eu vejo, e vi várias vezes o Jorge Jesus interrompendo treinamentos e falando coisas, e eu olhando para os jogadores, alguns fazendo assim com a cabeça. Ó. Então, é ótimo quando é interrompido e tem essa reação. Então, a coisa tem que ter uma flexibilidade para não perder a ideia central. Por exemplo, o estado de flow, na verdade, é uma teoria da década de 70, né? E eu sou engenheiro. Engenheiro, eu gosto muito de ser um decodificador com o objetivo de ter melhores resultados. Então, foi uma das coisas que eu andei estudando já há algum tempo. E o flow, na minha cabeça, é estar focado e feliz. Quando a pessoa está focada e feliz, ela está em alguma coisa associada ao estado de flow. É um estado de alta motivação, de alta concentração, de alta energia. E eu procuro desenvolver estratégias para conseguir esse estado no grupo. E uma das coisas que eu tenho feito com um resultado assim excelente é o de aprender a ressignificar algumas rotinas que já fazem parte do futebol. Que eu procuro preservar alguns códigos, rotinas, porque eu observo que, dessa maneira, os efeitos são melhores de quando a gente introduz novidades. Então, eu procuro estimular coisas assim, ó, buscar o que faria valer a vida, valer a pena, realizar algo relevante que dê prazer e recompensas, associar o futebol a isso, saber aproveitar as oportunidades, abrir perspectivas. Então, você já começa a lidar com aquelas rotinas de uma forma diferente. O flow tem a ver com sentimento de clareza, saber o que precisa ser feito e quão bom você está fazendo aquilo. Então, quando você, antes de um treinamento, você esclarece para o atleta o que vai ser feito, qual o objetivo daquilo, e o feedback é dado de imediato, instantaneamente, você começa a ter um funcionamento diferente. O sentimento de utilidade para a equipe. Então, isso vai além das fronteiras do ego, né? Pensar como equipe e não como eu-equipe. A gente preserva muito a convivência, ao invés da conveniência individual de cada atleta, a formação de rituais e rotinas. Então, num ambiente de trabalho, metas desafiadoras, mas realistas, que isso é importante. O ambiente de competitividade, isso no alto nível, já existe. Qualquer treinamento que você faça, que haja você incentivando, isso desencadeia o processo. Desfrutar o caminho. Então, quando você começa a chamar a atenção para desfrutar o que está acontecendo, você já começa a colocar prazer no ambiente. Uma coisa que eu observo no flow é que há uma diminuição da autoconsciência. Isso me incomoda um pouco. Por quê? Porque hoje no futebol a gente vê muitos erros de decisão. Erros de decisão. Onde você precisa estar consciente, sim, naqueles momentos. Então, você pode minimizar os erros de decisão e isso faz com que você tenha um funcionamento melhor. Em 1978, 1979, eu li um livro muito interessante chamado Tênis Interior, do Tim Gallwey. Muito bom. E ele tem uma fórmula que eu nunca mais esqueci, Medina, que diz assim: o desempenho é igual ao seu potencial menos o quanto você se atrapalha. Então, quando você começa a trabalhar naquelas coisas que atrapalham esse funcionamento mais pleno, você começa a ter um funcionamento melhor. Então, eu associo o flow para desenvolver esse estado. A gente trabalha muito em termos de confiança, prazer ou paixão, como o Jorge Jesus gosta de chamar, crescimento. Quando você está se sentindo evoluindo, crescendo, você acaba criando esse campo. É claro que existe aquela parte do desafio e habilidade, que vai desde a apatia, né, tédio, relaxamento, até preocupação, ansiedade. O flow, na minha concepção, estar preparado é diferente de se sentir preparado. Muitas vezes o atleta está preparado, mas não se sente preparado. E é a gente focar um pouquinho mais no se sentir preparado. E aquela relação entre estado e desempenho. O nosso desempenho não é proporcional apenas ao talento que a gente tem, é proporcional, diretamente proporcional ao estado em que a gente se encontra. Quando você está bem, o seu desempenho é um. Quando você não está bem, o seu desempenho é outro. Então, por mais profissional que você seja, a gente procura trabalhar nessa direção que é feito o trabalho.